Vamos lá. O Vinícius, e já envolvendo nesse sentido também, o Vinícius, de Nova Serrana, Minas Gerais, ele fala exatamente sobre namoro também, santidade do namoro. Ele diz assim: namoro há 1 ano e 5 meses, e minha namorada e eu, a minha namorada Lorena, fazemos o possível para ver sempre o programa. Aí ele pergunta: por que hoje a castidade é tão difícil? A gente luta muito pela nossa castidade e também há muito respeito de um para o outro. Mas mesmo assim é tão difícil, a vontade é tanta. Qual seria a orientação que o Senhor daria para a gente? Olha, realmente a gente sabe que não é fácil um casal manter a castidade no namoro. Porque o sexo é um instinto muito forte dentro de todos nós. É como um instinto de alimentação. É um instinto tipo de sobrevivência da espécie. Então, realmente, é muito forte. E a gente sabe que o pecado original tirou aquela harmonia que existia no coração do homem e da mulher, de modo que eles vivessem a vida sexual dentro do plano de Deus harmoniosamente. Hoje é um conflito, hoje é uma guerra. Então, a gente tem que lutar pela castidade porque é uma lei de Deus, não pecar contra a castidade. O que quer dizer esse mandamento? Esse mandamento quer dizer viver a vida sexual apenas no casamento, como nós já dissemos aqui. Agora, é uma luta dura, árdua mesmo, mas a gente sabe também o seguinte: quanto mais árdua é a luta, maior é o mérito que a gente tem diante de Deus. Não se pode perder essa perspectiva. Quanto mais difícil é eu fazer a vontade de Deus, mais eu agrado a Deus. Mais eu me santifico, mais eu sou cristão. Então, os jovens cristãos precisam primeiro amar a castidade. Se não amar a castidade, se você não estiver convencido que a castidade é um brilho, é um valor, é uma glória na sua vida, você nunca vai ser casto. Então, a primeira coisa que precisa é você conhecer. Nesse livro Namoro, eu falo muito disso, o valor da castidade, o brilho da castidade. Por que a castidade? Não é porque a igreja manda, não, por quê? Tem que entender profundamente o valor. Há entendido o valor, né? Então você vai ter disposição para lutar. Aí você precisa do quê? Da graça de Deus, para vigiar e orar. Orando, você vai ter força para vigiar. Claro, se você quer viver a castidade, tem que fugir das ocasiões de pecado, não é? A gente sabe disso. A gente cai porque a gente abusa da nossa fraqueza. Se você sabe que namorar lá naquele lugar, lá naquele carro, lá naquele escuro, você vai pecar, então não vá para lá. É o vigiai. Jesus diz: vigiai e orai. O orai para que você tenha força para vigiar. E aí você precisa ter uma vida de oração. Precisa rezar o seu texto, consagrar a sua virgindade à Nossa Senhora, pedir o socorro de São José, o pai da castidade, aquele homem que soube respeitar a virgindade perpétua da Mãe de Deus. Muita gente pensa que foi fácil para São José. Era um santo, São José. Fácil coisa nenhuma. São José era um homem como qualquer um de nós, e não era um homem velho, viúvo, cheio de filho, como muitas vezes a tradição coloca, não. O Papa João Paulo II colocou muito claro, era um moço, que devia ter em torno aí de seus 30 anos de idade. Ele teve que ter muita força, muito auxílio de Deus para respeitar a virgindade perpétua de Nossa Senhora, mas viveu. Então, os jovens de hoje realmente têm uma luta tremenda pela frente, principalmente porque o sexismo hoje que existe no mundo é uma coisa pavorosa, Ricardo. Quando eu olho para o meu tempo de jovem, olho para os jovens de hoje, eu tenho pena dos jovens de hoje. Porque no meu tempo de jovem não tinha uma revista pornográfica, não tinha um filme pornográfico, não tinha uma internet pornográfica, não tinha. Hoje o jovem está atolado até aqui de pornografia, de sensualidade, de sexismo. Então, o jovem hoje que mantiver a castidade merece uma medalha de ouro. Eu não tenho dúvida de dizer isso. Muito maior do que a minha.
porque hoje é muito mais difícil viver a castidade do que no meu tempo de jovem. Mas, em compensação, é muito mais belo, é muito mais valioso para você. E é fundamental a castidade, por quê? Porque o jovem que souber viver a sua castidade no namoro é garantia de fidelidade no casamento. Não tenha dúvida. O melhor treino para a fidelidade conjugal, que é a base do casamento, a fidelidade. O maior exercício para a fidelidade futura no casamento é a fidelidade no namoro, é a castidade no namoro. Que coisa linda. Obrigado, professor. Vivi, ainda é contigo. Próxima pergunta para a Carla Stucci.